eu acho que essa Global Income, né, esse Bolsa Família Universal, renda mínima universal. Renda mínima universal é uma realidade. É uma realidade. O Brasil hoje a gente tem 54 milhões de pessoas penduradas no Bolsa Família. 12 milhões de funcionários públicos e 14 milhões de funcionários públicos, 12 milhões de aposentados. 80 milhões de pessoas dependem do Estado. População economicamente ativa, 100 milhões. São 20 milhões de burros que sustentam 220 milhões de pessoas. Essa conta não fecha. Não existe isso. Não tem como sustentar. Bolsa Família não entra nos números do desemprego. O cara está recebendo R$600 do Bolsa Família, ele não é um desempregado. Ele está recebendo auxílio. Né? E aí, há 5 anos atrás, um pouco antes da pandemia, o total de auxílio do governo, do Bolsa Família, por ano era 30 bilhões, agora é 180 bilhões. E cada vez mais o PT quer dar esmola. É muito mais fácil eu distribuir, tirar 10 mil reais do Alfredo, eu tiro 10 mil reais do Alfredo, do imposto do Alfredo, do lucro do Alfredo, e distribuo R$1.000 para cada um e eu ganho 10 votos. Perco do Alfredo. Muito melhor para mim. Então, esse caminho do socialismo, esse caminho que a gente está fazendo, é um caminho perigosíssimo. E o mercado financeiro já antecipou isso, colocando a Selic num nível muito maior do que o da Dilma e o dólar 6,20. Né? E aí, quando o cara me pergunta, para onde pode ir o dólar? Pode ir para 80. O peso argentino estava 60, foi para 1.000, porra. A Turquia, idem. Né? O que aconteceu na Argentina? O que aconteceu na Turquia? Mesma coisa está acontecendo no Brasil. Ataque, uso político do Banco Central, gastos absurdos do governo, desrespeito às leis. Mesma coisa, cara. É a fórmula perfeita. Sorte que no Brasil a gente tem um centrão para parar. Mas até quando? Né? Porque o judiciário está dominado, né, cara? A gente tem hoje 600 pessoas presas, né? Presos políticos. Dia 8 de janeiro. Presos políticos. Estão presos, cara. As pessoas estão presas, cara. E aí o traficante está solto. A pessoa passou um batom, uma estátua, está presa há 2 anos, com 3 filhos em casa, cara. Não sei quantas mulheres. Por que eles estão presos? Por que as pessoas estão presas? Para dar exemplo para o resto não fazer. Não, não é para dar exemplo. É para as pessoas não saírem às ruas. É isso. Mas é para dar exemplo para as pessoas não saírem às ruas. Não ter manifestação contra o PT. Teve alguma manifestação contra o PT nesses 2 anos? Nenhuma. Por quê? Porque as pessoas têm medo de sair da rua. As pessoas estão presas, elas estão no cativeiro para coibir manifestações contra o governo. É um cativeiro. São sequestrados políticos para coibir manifestações. São 600 vítimas que a gente tem lá. E quem resolve isso? Né? Frequentemente as pessoas vão no meu podcast, acaba o podcast, desliga. Eu falei alguma bobagem? Meu Deus, preocupadas. Né? Eu estou falando aqui e eu estou um pouco preocupado. Né? Vocês, inclusive, tiraram um episódio do ar, né, que ia ao ar com o Marcel, acho, se não me engano. Porque quem tem PIB tem medo. Então, esse é o caminho que a gente está, é um caminho perigosíssimo que a gente está fazendo no Brasil. Perigosíssimo. E aí, quem está aqui, né, cara, quem tem negócio aqui, quem tem um negócio valorizado, como o de vocês, de sucesso, e os outros empreendedores, a gente, na minha opinião, tem que se unir. Porque a desunião, né, unir e trabalhar. Porque é impossível tu concorrer com um partido com 100 milhões de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Impossível, cara. As pessoas ganham até 2, as pessoas são muito pobres, cara, no Brasil. E tu dá R$200 a mais pro cara, tu ganha um voto. Entendeu? E aí, dentro desse universo de 54 milhões de Bolsa Família, 12 milhões de aposentados e 14 milhões de funcionários públicos, esses caras votam em quem? A continuar mamando. E mesmo assim, né, tem gente que diz, a eleição foi roubada. Não foi, cara. Não foi. É o Brasil. O Brasil é um país pobre, um país de terceiro mundo.
entendeu? É muito difícil viver aqui, né? Se tu sair um pouco da tua bolha e dar uma volta aí nas periferias, tu vai ver que os caras não tem o que comer, pobreza absurda, absoluta, né? Então, eu acho que o meio empresarial, e aqui vocês têm centenas de milhares de empresas e empreendedores, é a ação, é a hora da ação. Os próximos 12, 14 meses é hora de botar o teu time aí, todo mundo que tem um pouco, trabalhar. Porque se a gente perder essa próxima eleição e esses caras escalarem o socialismo aqui, acabou, G4, todas essas outras empresas aí, pode esquecer. Várias empresas grandes que estão com muita chance de quebrar, que eu não vou citar aqui, porque depois o cara fica magoado, mas várias empresas grandes com ação listada em bolsa estão com risco de quebrar. Empresários magníficos, gigantes. Porque se tu tem uma dívida e o juros está 20%, pô, e tu tem que pegar empréstimo a juros mais 3, 4, 5%, 25% ao ano, cara. Que empresa que sobra 25% ao ano? Nem o BTG tá sobrando 25% ao ano. Se o funding do BTG fosse 25% ao ano, é prejuízo. Uma empresa, né, espetacular, né? Tem outras aí, né? Então, é muito difícil um business sobreviver com os juros nessa altura, com o dólar nessa altura. A gente tem uma inflação de alimentos galopante, né? 60% de alta do café, a carne dobrou de preço. Então a gente está indo para um caminho muito difícil, cara. E eu prego aqui, aviso para vocês, é a hora da união. E é agora. Não é daqui a um mês, não é daqui a 2, não é daqui a 3. É já. Né? É já. Que loucura, hein? O que você acha que o empreendedor, o empresário que está ouvindo a gente deveria fazer? Eu acho que a primeira coisa, o que eu faria, né? O que eu estou fazendo, estou tentando engajar o máximo de empresários possíveis. Como a situação, o mercado financeiro ele antecipa o movimento da economia, né? Esse dólar a 6,20 e esse juro a 17 que nós batemos hoje, a curva terminal, não pega na economia hoje. Então ninguém está vendo isso, né? A Faria Lima está gritando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e ninguém está vendo. Vai pegar na economia lá em março, abril. Quando os caras começaram a fechar câmbio aqui a 6,20, pagar imposto a 6,50, pô, 85% do trigo é importado, né? E aí, porra, se tu não tem hedge, tu vai importar trigo, o pão vai subir de preço absurdamente. A massa vai subir de preço absurdamente, né? Tantas empresas que vendem esse tipo de artigo na bolsa não param de cair, né? Porque, pô, teu custo explodiu. Então, o que eu faria? Faria um planejamento de guerra, porque todos os empreendedores vão recolher os cacos ano que vem. O que quer dizer recolher os cacos? Vão enxugar os projetos, vão cancelar projetos, vão demitir pessoas, vão reduzir times. E se tu se planejar para surfar o mar sem ninguém surfando, que é o famoso caso como é que é o filme agora? Eu falei até nos bastidores aqui. Do Forrest Gump, né? Que só sobrou o barco dele na água. Na hora que tempestade, todo mundo... Na hora que as nuvens saírem, né, do céu, é a hora de acelerar, né? É o que eu vou fazer. Ao invés de eu recolher a minha empresa, nós vamos acelerar em 25 e acelerar o máximo que der em 26. Obviamente que o resto das pessoas vai desacelerar. O empresário que, quando sentir... em dezembro, a galera tá gastando ainda. Muito forte. As vendas estão muito fortes no varejo, tá vendendo muito. Em janeiro, a gente tá com o carro indo bater no muro. E vai bater muito forte. Então, eu acho que tu, assistindo isso aqui e se planejando, vocês devem ter aqui o que eu tinha lá no TC. Um monte de projeto, investindo dinheiro, um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Focar no que é essencial. E reduzir os projetos que demoram mais tempo de maturação. Eu acho que isso aí é importantíssimo. Um negócio que vai tomar um tempo, vamos fazer mais esse investimento. Foca mais esforços em 3, 4 coisas que são essenciais e acelera nelas, né? Novos projetos, investimentos de médio e longo prazo, nesse momento tem que parar tudo, na minha opinião. Apavorante isso, não? Cara, eu acho que é um pouco eu acho que na real... É bem em linha com o que a gente prega muito aqui no G4, né? De qualquer forma, assim, a gente sempre fala
que o papel do bom empreendedor, do bom dono de empresa é tirar dinheiro de coisa ruim e colocar em coisa boa. Só que, quer dizer, coisa ruim e colocar em coisa ótima, né? Você fazer essa rotação de dinheiro. Cara, esse projeto, ou essa campanha, ou esse estoque não tá indo bem? Já mata. Só que isso é meio óbvio. Todo mundo deveria fazer. Então o que a gente prega aqui não é só tirar do ruim e colocar no ótimo, é tirar do bom e colocar no ótimo. Porque falar ruim pra coisa, né? Falar não pra coisa ruim é fácil. Até meu filho de 6 anos faz. Né? O de 3 ainda não tem maturidade para isso, o de 6 já faz. Agora, falar não para coisa boa, para ficar com o ótimo, aí que é o difícil. E é isso que faz, em momentos de crise, momentos difíceis, as empresas sobressaírem. Porque é o que você falou, cara. Se você consegue viver tempo suficiente para viver para sempre, esquece. Você vai lamber o mercado inteiro, porque muita gente vai morrer no meio do caminho. E Darwin, cada vez mais, né, vai atuar, né, nesse mar revolto aí, que caso, né, o Centrão não nos ajude, iremos passar. O que você acha, Alfredo? Momentos como esse é um pouco do que o Senna falava de uma corrida na chuva. Era um dia de chuva que você ultrapassa 11 carros, 10 carros, 15 carros. Então, eu acho que é o momento de realmente olhar para uma estratégia mais de curto, médio prazo. Não é o momento de ser muito disciplinado e criativo, de criar dinheiro, entender que é o que a gente tem ensinado para os nossos alunos nesse segundo semestre, que crescer é comprar melhor, é negociar com o fornecedor. A tua área de venda está dentro do teu financeiro da tua empresa. Em cada negociação você tem a oportunidade de produzir R$1 de lucro. É só você economizar. Então a gente aqui no G4 esse ano fez quase 7 milhões só economizando. Então por quê? Porque a mentalidade de vendas não está só lá no time que está vendendo, está no time que está negociando, no time que está comprando. E é isso, cara. Em momentos como esse, assim como uma pandemia, eu nem sei se eu tenho esse direito de associar esse momento que nós estamos, né, em direção. Não, a gente tá gastando mais que tá 400 milhões a mais. 400 bilhões a mais. Então dá pra... É verdade. Dá pra fazer isso? As 60, 80 empresas estão bem mais baratas hoje. Do que estavam... Sabe quando tava Magalu na pandemia? No pior momento da pandemia, Magalu? Chuta. 100 bi. 70 reais, tá 7. Quanto que é o market cap? 4.800 hoje, se tirar o aumento de capital, 4 bi. 13.600. O aumento de capital em março, né? Tirar 13.600. Já, em breve, G4 vai passar o Magalu em valor de mercado, hein? Obviamente, quando a empresa é listada, os ativos listados, eles valem muito menos do que no mercado fechado, paralelo, fechado, né? Então, hoje... os ativos na bolsa, eles estão projetando mais 6 anos de PT. Né? E quando tu tem mais 6 anos de PT, de Gleisi Hoffmann, dessa turma aí, tocando terror todos os dias, dizendo que o Banco Central tá roubando, não sei o quê. E olha que eu tenho críticas duríssimas do presidente do Banco Central. Críticas duríssimas. Você já criticou muito ele. Eu sou a voz que fala a verdade. Né? Eu sou a voz que tem a coragem de falar, porque eu tenho, graças a Deus... Deus me deu esse benefício, assim como vocês falam com muita gente relevante todos os dias. Eu também, graças a Deus. Isso é uma dádiva de Deus que Deus nos deu, é um benefício de Deus. Tu poder ter acesso aos maiores empreendedores do Brasil, aos maiores empresários, aos maiores políticos, é uma dádiva. O que tu aprende com esses caras é absurdo. Né? Então, esse futuro que a gente está vendo e tal... Eu fico um pouco assim, apavorado até, entendeu? Eu sou muito resiliente, eu sempre vejo o copo meio cheio e tal, mas se a gente ficar mais 6 anos de PT, vai ser bem difícil, cara. A gente tem uma chance muito grande de venezuelar, porque o próximo presidente vai nomear mais 2 ministros do STF. E lá tem vários ministros indicados pelo PT, inclusive os melhores amigos, né, do presidente, né? O Dino era um dos melhores amigos do presidente e o Zanin também. Então, o cara botou os melhores amigos. É que nem, né, tu assumir de presidente da República, botar o Nardon e o Talles no STF. Coisa absurda, o negócio não faz sentido nenhum. Nardon faz. Pô. Só que ia dar muito bom com a gente. Não lá, é advogado. Hein? Ia dar muito bom, porra. O Talles eu botava no Ministériozinho ali de Tecnologia, Inovação e Mobilidade. Ele lembrava de táxi, né? Uma coisa meio vintage. Baixar gasolina, tá? Outras missões. Mas o Nardonzinho ali eu botava. Um cara justo, pô. E aqui funciona bem, né, cara? O negócio aqui eu sou muito fã de vocês, cara.